Boa noite a todos. Saúdo todos os presentes, secretários municipais, nobres vereadores e população em geral. Sejam bem-vindos para a instalação da audiência pública para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. A referida audiência encontra-se amparada pelo artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. E o objetivo da audiência, que é um instrumento de transparência e de participação da população no processo de elaboração do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Passo agora a convidar os presentes para compor a mesa para o início dos trabalhos. O prefeito municipal, excelentíssimo senhor Dr. Roberto Marcelo Alves Pereira, não pôde estar presente, e neste ato será representado pelo secretário de Administração e Negócios de Governo, José Reinaldo dos Santos Júnior. Primeiro, convido agora o vereador Arlindo Costa da Rocha para compor a mesa. Convido o vereador Ednei Gregossas. Vereador Vandercy Mioto. O representante do senhor prefeito municipal, secretário municipal José Reinaldo dos Santos Júnior, secretário municipal de Administração e presidente da audiência, secretário municipal de Orçamento e Finanças, senhor Sebastião Aparecido da Cruz. Convido também para compor a mesa a presidente da Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Ituã, senhora Marisa Colombo. Listo os secretários presentes municipais: Eduardo Otávio Gonçalves, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Claudiano de Lima Pereira, secretário municipal de Infraestrutura, Acácio Buranello, secretário municipal da Assistência Social, Priscila Honorato de Oliveira, secretário municipal da Saúde, Fausto Olivier Franco, secretário de Engenharia, Obras e Trânsito, e Antônio de Almeida Martins, secretário municipal de Esporte e Lazer, e o superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o senhor Maxwell Henrique da Silva. Convido também para compor a mesa o ex-prefeito municipal, o senhor José Francisco Souza. Está com a palavra para a abertura da audiência o senhor José Reinaldo dos Santos Júnior, secretário municipal de Administração e Negócios de Governo. Boa noite a todos. Agradecer a presença de cada um antes de mais nada, agradecer a Deus ao oportunidade de estar aqui hoje, né? Agradecer ao Sr. Sebastião, nosso diretor financeiro, né? Da Prefeitura, que se dedica há muito tempo a colaborar
Muito obrigado, Sebastião. Hoje a incumbência difícil aqui, né, representar o prefeito municipal, o doutor Roberto, sempre esteve presente em todas as audiências. Ele sabe da importância do seu orçamento participativo, onde a gente consegue abrir para as opiniões, colocações dos secretários, de toda a população. Agradecer aos colegas de trabalho, secretários aqui presentes, diretores da autarquia, todos vocês, né, diretores, coordenadores, chefes de divisão, funcionários, dia a dia que a gente trabalha na prefeitura. É muito importante cada um de vocês para o resultado final. Então, muito obrigado a cada um. Agradecer aos vereadores aqui presentes, né, todos vocês, a Câmara Municipal da Moreira Geral, sempre está apoiando e colaborando com a cidade de Ituano, com o desenvolvimento, né, com a gestão atual também. Muito obrigado. Falar aqui desse evento especificamente é muito importante porque aqui vai sair a diretriz tanto do plano plurianual hoje, né, seu Sebastião, quanto do nosso orçamento. E a gente precisa destacar aquilo que é importante para o nosso município, as prioridades. Vocês vão ter todas essas colocações de uma maneira transparente que o seu Sebastião traz para a gente dialogar. Hoje, com a participação de mais cidadãos, nas últimas, a gente tem tido uma certa, às vezes, ausência da população. A gente sabe que não é um assunto comum a todos, mas realmente é o que define a diretriz da nossa cidade. Está aqui o senhor, toma liberdade de chamar o senhor de Sanemeado, como a gente chama todos os dias, né, Sanemeado? Ex-prefeito de Ituano, e sabe da importância, né, da gente fazer audiência do orçamento, tanto que o orçamento é importante para o município, né, senhor? E eu tenho a satisfação, o orgulho de falar para todo mundo, né, que a gente encontra muito, conversa, né, sobre a importância do desenvolvimento de Ituano, da questão orçamentária. Hoje, assim, por coincidência, a gente quase tomou um café junto, né, senhor? Se encontrou, então, o dia a dia é muito importante para a gente dialogar sobre o orçamento. E aqui é uma oportunidade dessa. Agradecer ao seu Sebastião, a toda a equipe dele, que conduz isso de uma maneira muito bacana e transparente para a gente poder dar as opiniões e melhorar o dia a dia da nossa gestão. Muito obrigado a todos e tenhamos aí uma ótima audiência. Obrigado. Está com a palavra o secretário municipal de Orçamento e Finanças, senhor Sebastião Aparecido da Cruz. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Né? Fazemos audiência desse horário, justamente por recomendação do Tribunal de Contas, na expectativa de que mais pessoas pudessem estar participando, porque, na verdade, uma audiência pública é um ato de cidadania. Né? E todo cidadão tem essa oportunidade de estar aqui para fazer reivindicação, para esclarecer dúvidas, enfim, para participar, porque o município é de todos, né? E se todos participarem, a gente vai ter uma união de forças e sempre uma vida melhor. Tá? Essa audiência, como foi dito já pelo nosso mediador, é para apresentar, discutir a lei de diretrizes orçamentárias. No nosso país existem 3 instrumentos básicos de planejamento. Chama-se diretriz orçamentária, chama-se plano plurianual e chama lei orçamentária anual. Como nós estamos no primeiro ano de uma gestão, né? Como o ano passado encerramos 4 anos de gestão, aí teve a eleição, agora começamos o primeiro ano de uma nova gestão. E no primeiro ano, o prefeito que inicia faz um plano plurianual para valer do primeiro dia do ano seguinte até no final do primeiro ano do seu mandato. Para isso, por quê? Para dar um encadeamento, né? Uma gestão sai, a outra entra dentro do espírito do PPA, dirige o ano, faz o seu PPA e assim por diante. Depois, o segundo instrumento, porque esses 3 instrumentos se completam, né? Eles se interdependem. Então, nós temos a lei de diretriz orçamentária. O plano plurianual
estudo e discussão a partir do mês de maio. Provavelmente na primeira quinzena de julho teremos uma audiência, né, para esse instrumento, cujo prazo da Constituição é ser enviado para a Câmara no mês de agosto, até no meio do mês de agosto. E a lei orçamentária é o último instrumento que devemos fazer toda uma audiência também na primeira quinzena do mês de setembro, pois o prazo da Constituição, da nossa própria diretriz, da nossa lei de diretriz, né, é 30 de setembro. Então, esses prazos constitucionais têm que ser cumpridos, não pode ser deixado, não pode se deixar de cumprir. O artigo 165 da Constituição é que estabelece quais são esses instrumentos de planejamento. Então, nesse momento, nós vamos estar discutindo uma lei que estabelece as diretrizes. Então, essa lei ela vai dizer o seguinte: olha, o seu orçamento para o ano que vem, deixa eu ver, estou falando do orçamento, né, que vamos trabalhar isso em setembro. Mas o seu orçamento, porque o executável é o orçamento, que coloca as votações de receita, de despesa, e depois de aprovado pelo Legislativo, ele entra em execução no primeiro dia, né, do ano seguinte, e aí sim, no segundo dia vocês podem começar a gastar. Está lá as dotações orçamentárias de 500 fichas de despesa distribuídas no CIPOAL de secretarias, divisões, programas, metas, projetos, atividades, operações especiais, etc. Então, nesse caso aqui, vamos falar das diretrizes. As diretrizes orçamentárias, ela é uma lei que tem várias páginas, porque ela fala sobre tudo. Ela fala sobre salário, ela fala sobre tributos, né? Ela estabelece parâmetros, limites, tetos, pisos, o que se pode gastar com despesa de pessoal. Ela estabelece repasses, normas para o repasse ao terceiro setor. Nós temos o terceiro setor que são órgãos que cooperam, né, com o município, porque fazem um trabalho que também está dentro dos, digamos assim, dos princípios da prefeitura, como Santa Casa, Casa da Criança, o Instituto, a entidade Santana e outras entidades que estão aí auxiliando, né, no trabalho de atendimento de diversos segmentos da nossa sociedade. Essa audiência, ela é uma novidade da Constituição que não é nova, né? Então, quer dizer, a Constituição de 88 já está bem madura, mas muita coisa ainda não acontecer com o tempo. E além do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, de maio de 2000, também o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei muito bonita, que fala que o cidadão que mora na cidade, independente de que lugar, de que região que ele mora, ele tem todos os direitos iguais. Então, a gente sabe que na prática a teoria é outra, infelizmente, né? Porque o cidadão que mora na favela, lá na grande cidade, vai dizer que ele tem polícia, como sendo de uma cidade grande, vai ter posto de saúde perto, ainda é uma utopia, mas a gente tem que buscar concretizar ao longo de décadas, quem sabe, né? E a gente já vê desde 1988, está no curso da Constituição atual, já bem remendada também, né? Mas vem buscando trazer o cidadão. Por quê? O que é isso? A audiência é uma oportunidade de trazer o cidadão, talvez para conhecer um pouco dos mecanismos da administração pública, né? Como funciona, de onde vem o dinheiro, por aí vai. E por falar de onde vem o dinheiro, a gente, quando vai fazer o planejamento, temos que partir sempre do cofre, né? Porque não adianta eu falar, vou comprar um carro novo, aí o cofre está vazio, né? Então, o sistema público, a contabilidade, ela não funciona por caixa, né? Ou seja, uma empresa pública, particular, você arrecada
e depois gasta, né? Então é o que nós chamamos de regime de caixa. E o sistema público é o regime de competência, ou seja, faz-se uma previsão, projeta-se a arrecadação, coloca-se a despesa dentro dessa projeção, esse é o teto da despesa, é a receita, né? E depois, no andar da execução, eles têm parâmetros que a lei de diretrizes orçamentárias estabelece para manter o controle desse gasto, para que ele não transforme durante a execução e no final do ano com déficit orçamentário, né? E depois se transforma em déficit financeiro, ou seja, se eu ganho 1.000 e gasto 1.200, lógico que eu vou ficar inadimplente, né? Vou para o Serasa, sei lá para onde, mas esse risco existe. Então, o poder público nos diferencia muito da nossa vida como cidadão, né? Temos que estar sempre ligado às nossas possibilidades. E as nossas necessidades sempre são maiores, porque nós sonhamos bem mais alto do que a nossa perna alcança. Então, só para ilustrar, né? Porque se vamos falar de receita e despesa, se vamos falar de financiamento da fonte de financiamento da ação governamental, nós devemos demonstrar o que foi os anos anteriores. Então, por exemplo, quando nós falamos em receita e despesa, nós temos um detalhe importante que chama-se receita corrente e despesa corrente, né? Porque nós temos receita corrente de capital e despesa corrente de capital. A receita corrente é aquela receita que entra normalmente por uma série de mecanismos constitucionais, infraconstitucionais, mas que a gente sabe que arrecada tipo de IPTU, que é um tributo do imposto municipal, né, constitucional, ICMS que é estadual, Fundo de Participação que é federal. Então, por aí nós temos receita de impostos, receita de transferências governamentais, de níveis federal, de nível estadual, e assim por diante. Em 2003, por exemplo, a nossa receita corrente líquida foi 92,7 milhões. E a nossa receita de capital foi 7,7 milhões, fechando em 100,5 milhões no total da nossa arrecadação desse ano de 2023. No ano seguinte, nós tivemos uma receita corrente líquida de 99,3 milhões, uma receita de capital de 6,6 e fechamos com 106. Então, está vendo que no total teve uma vantagem, né? Apesar de que no ano de 2024 nós arrecadamos em torno de 1 milhão a menos, 1 milhão e pouquinho a menos na receita de capital, e não foi uma diferença grande. E para 2025, que estamos vivendo, né, nós temos aí uma receita corrente prevista de 101,4 milhões, foi a receita de capital 5, fechou com 106. Então, o que acontece? O básico para nós é aquela receita que é garantida, ou seja, aquela receita que nós chamamos de receita corrente líquida. Então, ela teve um crescimento bom de 23 para 24, bom assim, um pouco maior que a inflação, né? Só um crescimento bom, no qual falando assim, né? E fizemos uma previsão, assim, com bastante pé no chão. Por quê? Porque teve muitas receitas que diminuíram em 2023 e 2024. Como exemplo, nós recebemos uma transferência constitucional, né, legal, chamada salário de educação, que é um direito do município receber, e essa transferência a prefeitura arrecadava em torno de 2,5 milhões por ano, e depois o governo federal fez uma mexida lá, resultado, nós arrecadamos 1 milhão e pouquinho no ano passado, então nós perdemos aí quase 1 milhão e meio de receita, né? Esse ano, no ano que vem também, por exemplo, quando o governo federal foi lá e falou assim, vou mudar o imposto de renda das pessoas físicas, né, que tinham um teto baixo aí, e aí vão passar para o mínimo de 5 milhões, isso é ótimo, porque na verdade nós trabalhadores sempre pagamos imposto, né, pagamos mais imposto, porque não tem jeito, o seu governo está ali, se desconta e fim de pago. Então é justo que se corrija isso. Só que nessa correção,
Porque quando a prefeitura faz a folha de pagamento, a prefeitura, o poder público em geral, né, no Brasil, o imposto de renda descontado de salário ele se transforma imediatamente em receita do município, né? E os impostos de renda que são pagos pelo governo federal e a Receita Federal, eles são jogados no fundo, né? Esse fundo ele é composto do imposto de renda e do imposto de produção industrial IPI, joga no fundo que se chama Fundo de Participação dos Municípios. E depois tem um outro fundo, Fundo de Participação dos Estados. Aí o governo federal arrecada esses impostos, joga a cota do Estado ali, no caso do Brasil, 12 estados, né? E joga a cota dos municípios também, conforme a discussão constitucional e tal, e aí por um índice criado a partir de população, distribui esse tributo, tá? Que também ele cresceu muito pouco no ano passado, e o ICMS teve um impacto pior, né? Cresceu menos. Então, quer dizer, quando você faz o orçamento, você não só olha o que eu arrecadei no passado, mas olhamos diversos fatores, como por exemplo, uma receita constante, que tem uma arrecadação que dá para, tipo assim, eu arrecadei, cresceu 10% no ano, 9% no outro, 7% no outro, aí eu faço a média disso e faço a projeção. Para que eu não faça projeção nem aqui e nem muito além da realidade, né? Porque na verdade a previsão é uma visão antecipada das coisas. Ninguém tem uma varinha de condão, né, para saber, ou uma bola de cristal para saber que realmente aquilo que eu acho que vai arrecadar, eu vou arrecadar. Depende de tudo aquilo que vai acontecer durante o ano. Então é isso. Do lado da despesa, como nós estamos falando de projeção, do financiamento da ação governamental, a receita do lado da despesa. Em 2023, a nossa despesa corrente, que é a mesma coisa, é a manutenção da máquina, ficou em 95 milhões, a nossa despesa de capital, 11,9 milhões, praticamente 12. Então, nós tivemos uma despesa maior, uma despesa total de 107 milhões e uma receita total de 100 milhões. Então, nós tivemos um déficit de 7 milhões, que felizmente coberto por um recurso financeiro de anos anteriores que chama superávit para execução financeira de anos anteriores. E nesse caso aqui, é interessante notar que se em 2023 eu arrecadei 11 milhões, praticamente 12 milhões de receita de capital, e se eu investir esse valor, aliás, eu gastei 12 milhões de despesa, e arrecadei 6,6 milhões. Então significa que eu investi mais de 5 milhões com recursos do Tesouro. Então, se eu fechei com o déficit, praticamente todo esse investimento foi feito por conta do gasto a mais durante o ano. Lógico que esse gasto financeiramente estava coberto, mas no exercício ele é prejuízo, não é déficit. Então significa o quê? Que também a nossa capacidade de investimento é pequena, ela vem diminuindo com o ano. Se vocês lerem os jornais, olhar os jornais aí da mídia, vão ver que esse ano os municípios têm reclamado, que gastam muito. Por quê? Porque nós temos uma receita que cresce com a inflação, tipo assim, o nosso PTU é corrigido pelo OFESP. A variação do OFESP no dia 22 de dezembro de 2024, para valer o ano inteiro de 2025, não chegou em 4%. Mas a inflação real, aquela inflação do armazém lá, da verdura, da fruta, da comida, e de peça e de tudo mais, ela não cresce do tamanho do patamar da inflação oficial, ela cresce muito mais. Então, o produto de repente sobe 50%, outro sobe 5%, outro sobe 3%, então faz uma média. A inflação da despesa é mais que o dobro da receita. Então significa que ao longo de anos a gente vai, se a gente tem um superávit no passado, a gente vai gastando superávit. Isso implica que devemos fazer mais coisas com menos recursos.
né? Aí tem que entrar uma mágica chamada boa vontade, competência, uma série de coisas, para tentar gastar menos e oferecer um produto melhor para a sociedade. E falando nisso, de gastar e arrecadar, né, além de responsabilidade, ela fala em equilíbrio, como a Constituição fala em equilíbrio, né, e as nossas diretrizes caminham no mesmo caminho de equilíbrio. Então, quer dizer, para buscar o equilíbrio, a Constituição estabeleceu algumas regras, né, e também a nossa lei de diretrizes estabelece regras. Uma delas, o que é? Eu fazer um orçamento, então se eu previ que vou arrecadar 108 milhões no ano que vem, desses 108 milhões, o teto da minha despesa é esse valor, né? Mas, além disso, eu tenho que deixar uma diferença entre a receita e a despesa, que é uma reserva técnica, que nós chamamos de reserva de contingência. Ou seja, trocando em miúdos, se eu pretendo arrecadar 108 milhões, faço um orçamento de 106 milhões e faço uma reserva de 2 milhões, o meu orçamento fecha com 108 milhões dos dois lados da despesa e da receita. No entanto, essa reserva de contingência é uma dotação vazia, ou seja, ela pesa lá, mas ela não pode ser empregada nada, então significa que ela é apenas um equilíbrio, para a gente manter o equilíbrio. Se eu estou em déficit, se eu conseguir fechar o ano seguinte com superávit, eu vou diminuir esse déficit ao longo do tempo, tá? Então, esse é o equilíbrio. Uma outra coisa também, essa reserva de contingência está prevista aqui no nosso projeto de lei de diretrizes, no artigo 7, né? Ela prevê um limite de 1,7% do orçamento como reserva de contingência. Interessante notar que essa reserva de contingência que eu devo deixar até 1,7%, eu nunca consigo deixar nesse tamanho. Porque na hora de fechar as duas partes, receita e despesa, lá na frente no orçamento, né, depois de colocar as despesas necessárias, como pagamento, salários, encargos, PASEP, os recolhimentos dos encargos sociais, combustível, tudo aquilo que mantém, né, a gestão, andamento, os veículos na rua, transportando estudantes, a ambulância, a merenda escolar, tudo isso aí está dentro de uma receita corrente que na hora que a gente soma a previsão, ultrapassa a nossa previsão de receita, né? As duas plantas anteriores, o site foi colocou junto aí, né? Sim, vou falar. O SAI, quando eu falo desses valores aqui, eu estou colocando o SAI, né? Porque na verdade o orçamento é consolidado, tá? Do lado da receita, eu tenho a prefeitura e a autarquia, né? Não obstante são separados, mas tem os valores individuais somados para dar o orçamento consolidado, porque a lei de responsabilidade fala do orçamento consolidado. Até porque quando a gente faz o cálculo do gasto de folha de pagamento, é o orçamento consolidado, a receita do SAI mais a receita da prefeitura e menos as despesas do pessoal do SAI junto com a prefeitura. Certo? Só queria abrir um parênteses. Se alguém tiver alguma dúvida referência ao fundo do SAI, financeiro e tal, seja vereador, seja população, vereador principalmente, tem a prerrogativa de pedir tudo para ver, para analisar, as portas SAI são abertas, pode pedir explicação, porque lá a gente é livre aberto, quando montar lá as contas, o jeitinho que dá, explicação dos investimentos que foram feitos, para não sair com a rua falando que o SAI está devendo, o SAI está isso, o SAI não está devendo. Então, hoje o saldo do SAI é de R$150 mil, para deixar bem claro, e qualquer um tiver alguma dúvida, principalmente o vereador, tem a prerrogativa de pedir, por favor, peça, senão vai sair falando mentira para a rua, é chato. E a gente está lá para esclarecer isso, tá? Então tá, no final desse bate-papo aqui, vai ficar um espaço aberto para perguntas e tal. Realmente não só o SAI, como a prefeitura, né? Estamos lá todo dia, o dia inteiro e tal.
E é importante esclarecer mesmo, porque conhecimento é uma coisa que ajuda ao desenvolvimento, né? Então, continuando, na parte da despesa, ou seja, na parte da receita, do orçamento consolidado, e esse é o orçamento consolidado, nós temos a receita do SAI somada com a receita da prefeitura. E na parte da despesa, nós temos a despesa da prefeitura, somada com a despesa da Câmara, né? E somada com a despesa do SAI. Então, como é que é? O SAI arrecada orçamento de 4.590.000 esse ano, né? Receita e despesa. Então, se o SAI arrecadar 4,5 milhões e ele gastar 4,5 milhões, ele está em equilíbrio, né? Ele tem um pequeno superávit lá. Se ele gastar um pouco mais por causa do investimento, ele ainda continua em equilíbrio, mas ele fecha com déficit. E o inverso seria o superávit, tá? E no caso da despesa, toda vez que nós falamos da despesa, eu não posso esquecer de colocar a Câmara. A Câmara tem um orçamento de 1.800.000, né? Esse ano. E esse 1.800.000 sai do cofre da prefeitura. Então significa que a minha despesa da prefeitura tem que ter somado a despesa da Câmara para ter um orçamento, né, da entidade, das duas entidades juntas. Tá? Os caminhos desse projeto de lei de diretrizes, ele estabelece, né, o que? As orientações sobre a elaboração e execução do orçamento. Então, a elaboração do orçamento ainda vai acontecer, né? Mas eu já estou estabelecendo as regras lá para frente, tá? E a execução do orçamento ainda vai longe, porque depois, no ano seguinte, é que vai ser executado. Mas lá na execução, também tem que se obedecer o que está escrito nessa lei, certo? As prioridades e metas da administração municipal, as alterações da legislação tributária. Então, veja bem, toda vez que nós alteramos a legislação tributária, nós fazemos através de lei específica, certo? Não obstante, eu vejo esse fato aqui na minha diretriz orçamentária. Ou seja, vamos alterar o tributo, vamos mandar para a diretriz, os estudos para a Câmara soberana para votar. Então, é sempre assim, sempre através do referendo da lei, tá? As disposições relativas à despesa pessoal, né? Em 2023, nós fechamos o ano com um limite de 52,05% da despesa pessoal, um pouco acima de um limite chamado prudencial. Ou seja, o limite de pessoal é 60% da receita corrente líquida, 6% por conta da Câmara, né, do Legislativo, e 54% por conta do Executivo. O Executivo não pode ultrapassar esse limite, porque esse limite é legal, ou seja, ultrapassar é de responsabilidade. Mas existe um gatilho de 90% desse limite. Quando nós ultrapassamos, nós entramos num sistema chamado alerta, que estabelece a lei 101, né, que é a lei de responsabilidade. E aí, quando nós alertamos, podemos ser alertados o ano inteiro, mas se a gente não cair no buraco, a gente, cuidado, cara, então muito cuidado, que não vai ter perigo. Agora, o segundo limite chama o prudencial. Então, quando a gente ultrapassa esse limite, que é 95% do limite 54% do caso para o poder executivo, o que acontece? Eu tenho 8 meses para retornar os limites, ou imediatamente no ano que tem eleição, né? Então, o que acontece? Em 2023, a gente fechou no limite prudencial. Quando o tribunal levou as contas, em maio, ele citou que fechamos no limite prudencial 8 anos, retornamos ao limite, ou seja, baixamos o limite no primeiro quadrimestre do ano de 2024. Né? Então, significa que não descumpriu a lei. Tá? Só que isso pesou, porque nós não tivemos reajuste de 2024. Né? Certo? Então, por aí, a dificuldade, todo mundo paga por ela, né? E outras determinações da gestão financeira, né? Então, é importante essa lei, porque ela não deixa a coisa terminar assim. Quando você fecha um orçamento, 100 milhões, já pensou para chegar nisso? Eu tenho uma série de nuances, né? O que eu vou aplicar na educação, o que é salário, o que é receita de imposto, o que é transferência constitucional, o que é transferência
que não é constitucional. Então tem uma série de coisas e cada coisa tem o seu valor. Então eu tenho que carregar tudo isso na política e chegar. E quando a gente faz os relatórios que dá esses limites que eu estou falando, é porque tudo isso já está dentro das diretrizes do nosso caminho, né? Então, veja bem, nesses 4 anos da gestão que passaram, né, agora nós temos o mesmo prefeito, então eu vou falar dos 4 anos que passaram, né? Muita coisa foi feita pelo social, né? O prefeito criou o emprego para ajudar na questão social, né? Criou vários benefícios, implementou benefícios sociais, criou o Conselho da Juventude, criou o Conselho de Direitos Humanos, repassa dinheiro ao terceiro setor para ações sociais, criou a dotação de despesa do jovem aprendiz, é um programa criado pela Lei 4429, instituiu o Bolsa Atleta, também instituiu o programa de renda para idosos. Então, tudo isso, e construiu a Casa da Juventude, também vem servindo a juventude através de cursos e outros acontecimentos, né, de interesse dessa faixa da população. Então, tudo isso aí para amenizar a questão, né, inclusive das crises, das dificuldades econômico-financeiras do país, né, do município, que nós fazemos parte dessa unidade da federação, né, do Brasil. Também essa lei estabelece alguns parâmetros. Por exemplo, eu disse, fazemos as diretrizes para apontar os caminhos dos próximos instrumentos, PPA e TO, PPA e LOA. Aí para a LOA, quer dizer, o SAI tem um prazo até 30 de julho para fazer os seus estudos, para passar esses estudos para a Secretaria, né, de Orçamento e Finanças da Prefeitura, para discutir isso com a Prefeitura, certo? Então, é 30 de julho. A Câmara também tem um prazo, né? A Câmara também tem um prazo, porque a Câmara tem que fazer o seu orçamento, não é? Não somos nós que fazemos o orçamento da Câmara, né? A Câmara faz o seu orçamento e aí nós incorporamos o orçamento da Câmara. Se a Câmara gastar mais, a gente vai ter que tirar do outro lugar para poder dar o limite no final desse processo. A Câmara é soberana, né? E o orçamento da Câmara é feito pela Câmara, tá? Com relação ao repasse de dinheiro para o terceiro setor, né? Apesar de, além de que eu tenho a lei de 2019, que é uma lei específica para o terceiro setor, que estabelece todos os parâmetros, também a nossa lei de direitos orçamentários coloca regras, né? Não basta eu vou passar um dinheiro para a entidade, porque a entidade pediu. Quanto que ela pediu? Para que ela pediu? Aí que essa, né? Fazer um plano de trabalho, um projeto, uma solicitação, fazer todos aqueles caminhos que estão estabelecidos lá na Lei 13.019, né? Sobre essa parceria, e aí sim caminha tudo isso burocraticamente, e aí depois de tudo isso, vou falar referendado, então, aos repasses, né, de dinheiro do Tesouro Municipal para a entidade, para ela fazer, né, resolver os seus objetivos, suas necessidades lá. Também tem outros níveis de gasto, por exemplo, quando a gente fala assim, segurança pública. Segurança pública é competência do Estado, né? Saúde é competência compartilhada por estados e municípios e governo federal, né? Esse compartilhamento estabeleceu lá o mínimo de 15% da receita de impostos tem que ser aplicado na saúde. Nós aplicamos no mínimo 25%, tem outro 30% e por aí vai. Educação, né? Também é uma competência compartilhada. A educação básica está na competência do município. Depois para frente já não mais. Então, aquilo que o município gasta no ensino básico, na educação básica, né, da creche, da escola, do ensino fundamental, dos 9 anos, ele é considerado uma despesa
que tem que respeitar no mínimo o gasto de 25% das receitas de impostos. Sem falar que, quando a gente fala em educação, tudo que o município gasta é muito mais que isso, porque para você gastar os 25%, você não pode correr o risco de dar 24,5%, né? Porque de repente tirar uma glosa, qualquer coisa assim. Então, a gente gasta 27, 28%. Mas, por outro lado, quando eu estou aderindo escolar para as crianças, não é aplicação do ensino, né? Não dá dentro dos 25%, mas é gasto, é educação. Quando eu dou uniforme para as crianças, não é aplicação, mas é gasto de educação. E por aí vai. Então, quando eu transporto alunos e ajudo os alunos das faculdades, na escola de cursos médios, transporte para a região tal, isso não é aplicação em si, mas é despesa de educação. Então, se você for somar o gasto do ensino, é em torno de 40%. Né? Então, é um gasto muito alto e para cumprir a lei você tem que separar essas coisas, porque senão é complicado. Equilíbrio das contas, também está lá no artigo 9 da Lei Complementar 101, lá de do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade, é o apelido, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Então, ela exige que faça controle durante o ano dos gastos. E nós estamos contemplando aqui no artigo 14 que a cada trimestre a nossa receita, se ela for menor do que a arrecadação, do que a previsão, eu tenho que fazer uma limitação de tempo. É muito injusto, né? Porque se eu tenho que arrecadar em 2 meses, vamos falar assim, 10 milhões, e arrecadei 9.800, então significa que se a minha despesa ela é limitada à minha receita, se a minha receita prevista era 10, então eu tenho uma despesa de 10, né? Então, se eu diminuir a minha receita, então, teoricamente, eu tenho que diminuir a minha despesa para caminhar dentro. Então, é fazer um arranjo para limitar a despesa, para ficar dentro da meta. Tá? No nosso artigo 19, nós temos um anexo que diz quais são as prioridades técnicas para o ano seguinte. Quando nós criarmos novos projetos, e aí entra outro detalhe, né? Que eu vou explicar. Quando nós estamos falando de diretriz orçamentária, essa lei estabelece, mostra a fonte de financiamento da ação governamental, ou seja, a receita, tá? Estabelece isso como teto para a gente trabalhar a despesa. Tá? Isso vai ser feito lá na lei orçamentária, porque a executável é a lei orçamentária, essa aqui é a base, né? Tá? Mas a lei orçamentária, quando ela fala em investimento, ultrapassa um exercício. E quando ela fala em novos programas, então, um exemplo, vamos criar a guarda municipal, vamos criar, sei lá, um programa novo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mensurar esse programa, né? Também saber qual é o benefício, qual é a necessidade, etc. Tal. Estudar isso, mensurar, fazer o plano de trabalho, fazer o projeto, tá? E estabelecer, vamos falar assim, eu vou fazer uma escola, então eu digo assim, ano que vem eu vou fazer uma escola que vai custar a construção de R$2 milhões. Tá? A construção eu faço uma vez e não faço mais. Vou reformar uma daqui a alguns anos, mas é manutenção. Mas a manutenção eu já começo a fazer. Então, por exemplo, se eu faço uma escola no primeiro semestre e começo a operar essa escola no segundo semestre, significa que nesse primeiro ano do projeto eu tenho a despesa de construção que morre por aí, né? E depois eu já tenho a manutenção dessa escola em funcionamento, com servidores, com material escolar, e com tudo aquilo, com merenda, com tudo que é necessário. Então eu tenho que projetar mais 3 anos, além do ano, eu tenho que projetar mais 3 anos, fechando 4 anos. Então essa escola vai me custar, tipo assim, 2 milhões para se construir, né? Deve ser pequena essa escola, né? 2 milhões, essa é muito exemplo, né? Vai custar, por exemplo, 500 mil por ano para manutenção, então eu vou colar, pegar 500 mil no primeiro ano, mais 2 milhões para construção, depois para o outro ano eu vou pôr meio milhão corrigido, para o outro, meio milhão corrigido. Por quê? Porque isso chama-se concentração governamental.
Então, se eu ganho R$1.000 por mês e gasto R$1.000 por mês, eu não tenho capacidade de investimento, certo? Aí, se eu consigo, é interessante, se eu consigo o dinheiro de uma emenda para fazer uma obra que vai ter um custo, e eu vou conseguir esse dinheiro para fazer a obra, mas ele não vai me dar manutenção dessa obra no futuro. Tá? Então é por isso que no artigo 14 fala que novos projetos só podem entrar em execução a partir de determinados anteriores. Igual começamos uma obra, daí 2 anos a obra está parada e nós começamos uma outra obra. Então, lá, se for conseguir direitinho, eu tenho que terminar aquela para depois começar a próxima. Sobre o pessoal perto, já foi dito aí, os nossos limites, fechou 2023 com 52,05%, sendo que o limite prudencial é a partir de 51,3%, então a gente ultrapassou esse limite. Aí, o artigo 16, 17, 18, a 20, depois lá para frente outros artigos da lei de responsabilidade, estabelece o que eu tenho que fazer. Eu não posso contratar, eu tenho que chegar até demitir se eu não conseguir nos 8 meses seguintes no ano normal, retornar a faixa desse limite, aí tem que fazer tomar atitude séria, feita atitude drástica, às vezes chegando até demitir para poder recuar o valor da folha de pagamento. Nós estamos sempre assim, sempre certinho seguindo, então a gente não tem problema, mas é importante que isso seja assim, todo mês monitorado e seguir os caminhos. Bom, eu vou deixar aberto agora o espaço para as pessoas se manifestar, fazer pergunta, e então quem tiver alguma coisa para questionar, vai chamar o a gente mandar o microfone, certo? Boa noite a todos, obrigado por ter vindo. Sebastião, só queria fazer um questionamento do site, porque o Thiago falou algumas coisas em relação. Primeiramente, parece que ele falou com relação a 450 mil lá no site, é isso, secretário? Não, mas autoriza. O senhor está Superávit do site. 850 mil no site, tá? Saldo Positivo. tem que separar certinho o que é superávit financeiro. Positivo. Chegou nessa casa aqui em 2024, o site teve um débito de 203 mil. Pelo que nós vimos, o investimento foi muito pouco, foi feito. Você precisou um saldo financeiro do ano anterior. E outra coisa, se tem 850 mil, por que o prefeito fez um investimento dessa casa aqui, pegando R$1,5 milhão do empréstimo que estava na prefeitura no final, por sair fazer um imposto artesiano? Então, a partir de agora, nós, vereadores, a próxima vez que chegar o projeto dessa casa aqui, do chefe executivo, solicitando alguma coisa do site, que não seja de suplementação de ficha, nós vamos prestar bastante atenção no que é aprovado, porque se vocês estão prestando de dinheiro e se investe muito pouco, porque investiu um pouco demais em 2024. Está aqui, fizeram aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho, o que vocês fizeram no passado. Mais aqui. Autarquia sai de uso do trabalho de oferta de água tratada de propriedade para o consumo da população. E também a prestação do serviço de reparo de pessoas azeite. Também fez investimento. Em 2024, a autarquia SAI continuou o seu trabalho de oferta de água tratada de uma qualidade para o consumo da população e também a prestação do serviço de reparo da azeite. Também fez investimento
passando por cima a água aí, isso pegou, tudo tampado, tudo certinho. Agora, em relação ao uso que o senhor quis dizer aí, que saiu dessa casa aqui, que o operador não vai falar com besteira, não. Entendeu? Posso falar? Agora gostei do versículo. Agora nós estamos falando num local apropriado para se falar desses assuntos. Agora é legal. Agora vamos lá. O senhor falou aí de déficit superávit. Opa, tem, só porque eu peguei o site de R$1.600.000, 2021. Em 2021 a gente equilibrou o orçamento de arrecadação. Eu gastei o tanto que eu podia arrecadar. Com a taxa que o SAI tem, é quase impossível. Eles demoraram 25 anos para juntar R$1 milhão. Então vamos lá, só que sucateou o SAI. Fala para mim um investimento importante de recursos próprios do SAI. Um só, não precisa ser dois não, em 20 anos. Em março, em abril de 2021, eu consegui desenvolver uma obra de R$700 mil, que é a duplicação do emissário de esgoto, no ponto final, 1.300 metros de emissário 2. Eles fazem 5 anos que eles estão querendo fazer, não conseguiu, com 2 meses de gestão, fiz a obra. Então você já bate 700 mil de superávit. No outro ano de 2021, ano de pandemia violenta. A gente arrecadou o que precisava ser arrecadado. Próximo ano, 2022, fechou um pouquinho abaixo por conta do restante da pandemia, não podia cortar água, proibido pelo judicial. Para não cortar água, não tinha como cortar. Então a gente tinha que trabalhar no boca a boca para tentar resolver a financeira do SAI. 2023, não vou me lembrar certinho agora, vem os balancetes todos os meses para você, com o balanço final, né, durante o ano. Então, todo mês vocês têm ciência do que está acontecendo no SAI. 2023, se eu não me engano, o Rony aprovou uma lei aqui nessa casa que o SAI também ia cuidar da área fluvial quando ele achasse que tinha que ser, o SAI tinha que ajudar. A gente fez aquela obra aqui que enchia, a enchente chovia muito ali para cima. Não sei se vocês se lembram. Essas casas aqui de baixo, elas enchiam tudo. Enchia de água, acabava com móveis e tudo, acabou com. A gente fez uma obra ali de mais ou menos questão de terreno, mais obra em torno de R$250 mil. Do superávit, lógico. A gente vem equilibrando o orçamento. Nós não temos dinheiro de sobra. A taxa do SAI é R$37 por mês, é R$1 por dia de água. Superávit, resolveu o problema. Esse ano passou, não entrou água na casa de ninguém mais. Trabalho de quem? Trabalho nosso, com dedicação. Sabe por que está gastando? Vossa Excelência. Está gastando porque agora tem superintendente que trabalha ali no SAI. Agora tem. Eu não assino o ponto, vou para sítio meu não. Eu fico ali atendendo a população. Agora tem gente que trabalha no SAI. Reforma para todo lado, você pensar, eu tenho que listar para Vossa Excelência. Na próxima sessão o senhor pode requerer, eu vou listar tudo que foi feito. Se quiser uma explicação perante todo mundo da sociedade, eu estou aqui para esclarecer. Agora estamos falando do local certo. O local certo fala, não é para a rua, falando, o senhor falou para a rua. O senhor falou, eu tenho prova. Se quiser, eu trago na próxima sessão. O que mais? Pode perguntar, quem sabe que eu resolver. Olha, a gente está aqui para discutir uma coisa. Se o senhor falou, o senhor tem 850 mil. De saldo eu tenho. Por que vem pedir bem para essa Não, aí a questão é o seguinte. Aí a questão é o seguinte. A gente fez um orçamento. Faltou água, né? Assim, não faltou por dedicação dos funcionários, por conhecimento meu. Fiz uma manobra, não chegou a faltar água. Uma seca histórica. Desde 1963 não existia uma seca igual existiu. Por muito menos em 2014 você vai ficar 2 dias sem água no ano. Por muito menos. Eu sei que história eu não deixei faltar água na cidade. Com dedicação e trabalho, dia e noite. Pediu por quê? O senhor sabe o poço que vai ser furado? Você talvez sorteio, você deve ter lido o pedido, alguma coisa certinha. O poço que vai ser furado é um poço. Não é poço que foi furado até hoje, não. Um poço de 180 metros, 70 metros. Nós vamos perfurar um poço para resolver o problema e atingir a cor ali, 500 metros. Então nós estamos falando de obra de no mínimo R$1,5 milhão. O SAI não tem 850 mil. 850 mil para manter o SAI. As manutenções do dia a dia, manutenção de frota, manutenção de rede, da sucateada, a gente está resolvendo aos poucos. Então é isso aí, o prefeito conscientizou e falou, não, a sociedade não pode sofrer mais com falta de água, vamos resolver, e a prefeitura está aqui para
milhão e meio, que é o suficiente, teoricamente, para a gente furar um poço e fazer um reservatório. A gente tirou por base algumas experiências já tidas aqui, com particulares fizeram, obras e tal. A gente pegou por base isso para elaborar o nosso orçamento. Então foi por isso, 850 mil, eu entrei no site, eles falavam assim, no osso sai agrícola. Quem não tem noção de nada, não tem noção do que é água agrícola. Porque se a pessoa tiver noção, coincidentemente a minha graduação em engenharia civil, não sei o que é água agrícola. Falei, gente, isso aqui não é nada. Isso aqui para ajeitar o SAI, tipo um água, esgota 10 milhões de reais. O SAI não tem nada. Agora, quem não tem noção, fala que o SAI tinha dinheiro para mexer com água esgoto. Eu, como entrei, já sabia que não tinha. Porque a obra, na construção civil, se tem obra cara, se chama esgoto e água. Ninguém vê porque fica por baixo. Né? Inclusive o senhor sabia que tinha feito um SAI de 700 mil lá. Por quê? Porque está por baixo da terra, não é teste nada. Mas fica caro e está lá e foi feito e bem feito sob nossa supervisão. Obrigado pelo esclarecimento. Bom, posso fazer uma consideração? Não, o que o Max falou, realmente, esse poço, posteriormente, ele tem realmente um caixa lá, né? Fez alguns investimentos que foram dados à legislação, inclusive, porque o SAI dava suas áreas boas. E agora ele cuida de câmeras pluviais também, né? Fez algumas coisas e tal, gastou uma parte do superávit, porque na verdade a nossa água é uma água barata, mas também não é para falar, não, vamos aumentar, não, porque a população vai pagar, entendeu? Então se você pegar na região, tem água barata, tem água caríssima, né? Tem lugar que não tem água, não custa caro e tal, então tem a opção de ter água, opção de atender, sei lá, de repente até fazer um reestudo, fazer uma nova lei para criar uma tarifa mais diferenciada, que tenha de mais barato aqui embaixo, né? E mais caro, depende de fazer um estudo bem profundo e tudo mais. Nós já conversamos sobre isso. Então, realmente, ele precisa desse aí, porque o dinheiro que ele tem não paga, aí ficaria com dificuldade futura. Certo? Permite falar no pé, fica mais fácil, né? O gordinho tem a dificuldade para sentar. Posso usar tudo? Com o Rosário, eu vou falar, a gente vai. Quero cumprimentar o prefeito na pessoa do Reinaldo, amigo particular, me acolheu bem. Quando estive trabalhando na cidade do Guaíra, o Sebastião, catedrático, a felicidade de trabalhar com ele como vereador. O ex-prefeito também amigo da gente aqui, amigo da população, e a todos aqui da mesa, onde eu cumprimento a todos os presentes. Aos vereadores, eu acho que está aí o papel fundamental do vereador, é levantar questionamento, e a questão dos diretores são essa mesmo. Vim aqui explicar, se a gente entender, a gente vai perguntar de novo, porque tem duas coisas que tem aqui para a gente. Se não quiser ser homem público, fique em casa. Se assumir uma responsabilidade, é digno ao homem público que assumir essa responsabilidade. Devemos ter mais pessoas assumindo esse trabalho e assumir o bem comum, buscando a temperança, e o diretor também desse trabalho que é árduo, e aqui a gente pode se dizer, demorou sim fazer investimento na área de Boa. Tivemos um trabalho aí por vários anos sem investir, mas a cidade não necessitava disso. Fomos pegos de surpresa com outras cidades também foram. Teve um trabalho manual com o Max, que fez aquele trabalho, não sei, que distribuiu para nenhuma casa ficar mais de 24 horas sem água. E aí, essa energia tem que vir sim, esse questionamento tem que vir. Eu só queria aproveitar a questão do site. A nossa inadimplência aumentou, tem um grau, se puder responder. A inadimplência não tem. A nossa inadimplência é de 20%. Vamos dizer que é histórico já. É isso, na verdade é divulgativo. O divulgativo não consegue, por vários motivos, né? Não consegue cumprir, ela oscila de cima para baixo. O pessoal sabe que não pode deixar sem água, né? Isso ali. Então eles aproveitam dessa aí e não pagam. Tem gente que não paga. Mas a família paga, vai levando. Mas a inadimplência Eu tinha da história, né? Mantendo o mesmo dinheiro. Gente, a gente tem que ver isso aí, tem que se investir. E eu acho que temos que fazer esse papel de vereador.
fiscalizar agora o melhor custo-benefício para a cidade. E a única questão que eu queria perguntar aqui é a questão do SAI. A frota, como você disse, além desse valor, nós temos algumas coisas sucateadas. Que valor mais seria necessário para se manter esse atendimento à população que ainda está sendo dado até hoje? Vou dar um exemplo, claro. Quando eu precisei racionar não, tipo assim, fechar uma área, fazer a manobra para distribuir para 24 horas para pessoas sem água. O centro não podia fechar. Aí gerava aquele burburinho que o centro não fecha, o centro é protegido, o centro é o seu. Por que eu não posso fechar o centro? Porque quando eu fecho o registro, a pressão fica negativa, a pressão da rede negativa e entra terra. Por que entra terra? Volta porque a inflação é que se apresenta na praia. Então, se a gente for fazer um investimento, olhar um pouco a água do esgoto, se for olhar mesmo, tem que começar a procurar 100%. A nossa perda é em torno de 50%, em torno de 40%. De água, tudo mais rápido é perto de 40%. Então, o problema se é for trocar todo o encanamento do centro, você imagina que lá... Eu fiz o orçamento já, só a Carlos Fernandes, que não ganhou meio que é. Mas é um problema numa hora que a gente vai ter que Não, isso aí vai ter que enfrentar outra passagem, entendeu? O meu carro, o logo, e tipo assim, vai ter que enfrentar, isso aí vai ter que enfrentar o logo. Né? Tem ciência disso, já sofreu na pele, isso aí. Então, assim, é números que a gente viu, Marquinhos. É números que a gente fica até receoso de falar, porque a população não vai. Não é quem está perdendo, tá? Mas eu acho que é coisa que a gente tem que Tem que falar. Isso aí, desculpa a comparativa que eu falei com respeito ao Zé, isso aí nem é gravidez. Tem hora que vai aparecer e não vai ter jeito mais. Então, Mas, a gente tem que falar isso aí. Outro exemplo. Reservatório, tudo escoteado. Tudo escoteado. O reservatório do mineral, escoteado. A gente fez uma obra lá, colocou um reservatório. Não sei usar mais altos lá. Só na questão da parceria particular aí, que o pessoal faz no teatro. A gente resolveu o parque da cidade. Então, assim, é muita coisa. Então, um milhão não é nada, esquece. A questão que algumas pessoas me perguntaram, e por isso eu estava tentando também trazer, nós tínhamos, pode assim dizer, um poço artesiano lá na Coab, no início da Coab, vamos dizer, nas primeiras casas que foram feitas lá. Foi tirado, aquela vazão foi aproveitada, foi tampada. Aquela vazão é o seguinte: tem dois aspectos. Aquela vazão não é coisa limpa. Tem dois aspectos. Veja bem. E posto lá antigo, não tem o que fazer mesmo. Depois que fez o reservatório novo, fez, o que aconteceu? A pressão do reservatório, a cronométrica dele, a pressão dele é tão grande que ele entrava na rede, ao invés do poço, jogava para fora, o reservatório jogava para dentro do poço. Então, quer dizer, estava com uma pressão negativa. Mas foi feita uma alteração que a população que era atendida lá não sofreu nenhum dano. Porque a gente compensou. Só compensou com outros reservatórios. Agora, voltando para o professor Sebastião, nós vimos aqui na questão da receita, que é o primeiro quadro lá, nossas receitas em 100 milhões 499, 2024 106, e eu pedi 2025 aqui na previsão 106 mil. É isso, 108 não, é para 2026, para esse ano seria 106.402. Aí a gente vê que não teve uma alteração grande. E a gente tem alguns custos permanentes, salário, teve uma correção mínima, mas teve uma correção de salário. Não está um sinal de alerta acendendo aí? Dá sim, porque, como você viu, no segundo quadro aqui, nós fechamos o déficit. Né? Nós fechamos o primeiro ano com superávit de 3,8 milhões, que era o ano todo, certo? O segundo ano de 2022, nós fechamos com 7,9, 8 milhões praticamente no vermelho, ou seja, na execução do ano. Nós tínhamos um superávit financeiro maior. Tá? Aí nós gastamos uma parte aqui. Em 2023, nós tivemos um déficit também de 7 milhões. Por conta de investimento também acima
da nossa receita de capital, como eu expliquei. Se eu arrecadei, porque o prefeito conseguiu em torno dos 40 milhões desses anos aí de recursos externos do Estado, fora que ele conseguiu ônibus, máquinas que veio o próprio bem, né? Soma-se a esse bem de valores financeiros, tá? Porque vem esse bem, mas vem a manutenção do bem depois. Não, sim, aí eu só estou falando da aquisição, né? Então, o que acontece? Então nós fechamos com o DEF. Houve uma expansão muito grande da ação governamental nesses 4 anos, certo? Como você viu lá, só na área social a gente criou um punhado de programas, o Prêmio Fulano, o Jovem Aprendiz, Bolsa Atleta, né, idoso, jovens, crianças e adolescentes, está tudo contemplado, né? Porque são problemas cada vez mais que estão batendo a porta da prefeitura, correto? Então, quer queira, quer não, a gente tem que investir. E isso é um custo maior, fora que a inflação real é maior do que a inflação oficial. Tá? Então, com tudo isso, então veja bem, para 2024, ou melhor, para 2025, a nossa previsão ela foi assim pequena, né, comparada com o ano anterior. Por quê? Porque a gente sempre faz com base na receita arrecadada. Enquanto você faz o orçamento, nós ainda estamos praticamente na metade do ano. Nós estamos no primeiro e segundo semestre. Tá? Então é melhor por cautela. Como a receita é o topo da despesa, a base da despesa, então se eu fizer um orçamento super avaliado na receita, eu vou ter uma despesa maior. Se a receita mancar, eu vou ter um gasto descoberto. Então, para evitar isso, é melhor você fazer o inverso. Você ter muito mais cautela na receita, né? Tentar enxugar a despesa ao máximo, apesar da pressão. Você não imagina a pressão que a receita, que a despesa faz, entende? Por quê? Porque a necessidade, o prefeito estabeleceu um critério muito bom na gestão passada e agora, de toda segunda-feira reúne os secretários. Por quê? Porque todo mundo está conversando, está trocando informação, entende? É um órgão vivo, é um planejamento vivo, né? Isso é muito bom. E as necessidades estão lá, o prefeito, nossa, agora precisa fazer isso. E eu, como financeiro, às vezes sou o que vou na contramão, né? Todo mundo espera uma resposta, todo mundo. Como tem a chave, né? Como tem a chave do cofre? Então é isso, as dificuldades estão só aumentando. Em seguida dessa lei de raciocínio, nós temos aí uma despesa, a gente fechou 4 milhões de déficit ainda. E aí nós usamos superávit para vir comprando 7 milhões, 4. Vamos dizer, nós tínhamos, pelo que entendi, me corrija, uma gordura. E a previsão do fechamento de 2025. O que tem dessa gordura, o que nós teremos que fazer? Qual que é a lição de casa? Talvez a lição de casa pode ser dura. Porque não é parabenizando também, Sebastião, pelo trabalho que você fez. Nós tivemos aqui no ano passado, nós estamos fazendo 52% do orçamento com a folha. No período nós estávamos aqui, fez batido, até eu cutuquei e falei, Sebastião, você vai ficar sem aumento. Estou triste, por isso eu estou. Foi? A gente conversou. Foi feito um trabalho e a gente viu que foi feito esse trabalho, que reduziu bem agora, até 47, quase 48. O que foi feito, sendo que a gente também teve contratação, teve os benefícios das portarias, que hoje o prefeito está citando muita portaria, se cria muita portaria, talvez ofuscando o aumento do salário, poderia dar para todos os funcionários, aí de repente algumas portarias conforme a necessidade dele, de administração, nesse momento cabe a ele. E aí, para a gente saber, foi feito, nesse período você conseguiu não, a casa conseguiu, a prefeitura conseguiu estabilizar de novo o orçamento, só que nesse período também a gente está tendo contratação, está tendo criação de cargo de portaria. Não pode ser no final de 2025. Uma teoria prática é outra, né? Quando você planeja, você faz uma perspectiva e sempre a receita acontece, como eu disse, se você planeja com cautela, você acaba tendo superávit. Até porque também aquelas emendas parlamentares que vem durante a gestão, durante a execução orçamentária, ela não pode ser prevista em orçamento. Porque eu só posso prever em orçamento coisas concretas. Imagina assim, se em agosto o prefeito for lá no governo federal fazer um convênio, assinar um convênio de 10 milhões. Aí ele tem um documento assinado e vai executar o ano que vem, aí eu tenho tempo
prazo útil, né, tempo para colocar isso no orçamento, né, no ano seguinte. No entanto, essas emendas acontecem durante a execução. Então, veja bem, começa o ano, começa a executar. Aí o prefeito consegue uma emenda parlamentar lá. É um fato novo. Aí a gente faz o quê? Cria dotações orçamentárias dentro daquela emenda. Tá? Então, o que a gente passa no ano? Equilibrando. Aí, já aconteceu de ter ano, em outros anos, né, que estava abaixo da aplicação do CIO. Aí a gente não precisa gastar no CIO, mas não pode gastar no resto, entendeu? Então, é emocionante, né? Você tem que fechar o ano e falar, a folha está dentro da lei, a educação está aplicou legalmente, a saúde. Então, tudo isso aí forma uma coisa só, mas cada um precisa muito trabalho para administrar, mas a gente tem que administrar no dia a dia, durante essa responsabilidade. A perspectiva é fechar com equilíbrio, certo? Porque o meu superávit financeiro praticamente está zerado, certo? Então, o que eu sempre prego é respeitar o orçamento. E aí, quais são os mecanismos que a gente coloca aqui para fazer isso? A cada 2 meses, como eu disse aqui já, eu previ arrecadar 20 milhões por OPBS, porque isso são trimestrais, né, de acordo com a minha responsabilidade. Aí eu fui lá, eu tinha previsto arrecadar 20 milhões, eu arrecadei 19.500. Então, significa que eu tenho que fazer uma limitação de gasto de 500 mil, teoricamente falando. Por quê? Porque se a minha receita e a despesa estão andando bem, se uma manga, a outra tem que diminuir, entendeu? Então, esse trabalho que ele faz no tempo. Perfeito. Foi falado aqui em recursos do terceiro setor, só para a gente sintonizar e valorizar. Nesse terceiro setor estaria a entidade Santana, Casa do Idoso, que abriu agora, né? Também Casa do Idoso, Essa entidade, onde foi destinado a Casa da Criança, a Santa Casa, entendeu? Porque o terceiro setor, no caso, saúde, educação e assistência, né? certo. As coisas que estão dentro do terceiro setor. Uma coisa que, parabéns por essa iniciativa da Casa do Idoso, mas fica aqui sempre a pergunta para nós, que a idade vai chegando também, a gente tem que se preparar também, tem que fazer um planejamento. O asilo, talvez o prefeito, talvez a prefeita está aqui, talvez o Reinaldo pode falar, que é um sonho de novo, né? O terceiro projeto de outrora na nossa campanha, de reativar o asilo. Tem algum trabalho dentro desse orçamento? Olha, veja bem, o prefeito tem buscado, né, reativar o prédio, né, ocupar o prédio, dar uma dinâmica nele. Só que ele sabe que a reforma daquele prédio lá não fica menos de 2 milhões de reais. Então, o que o prefeito tem que trabalhar, corrida atrás de deputado, de governo, né, é para tentar conseguir ser desenvolvido emenda parlamentar, né? Só para complementar, eu agradecer aqui a participação, todo mundo que está aqui, é bacana demais. A gente tem aí pessoas participando, trazendo sugestões na questão do orçamento. Mas, só dizer, essa semana, inclusive, na cidade vizinha de São Joaquim da Barra, nos ligou porque, enquanto é uma lei, tem um modelo que se refere a idoso, essa de auxílio aos idosos. São Joaquim da Barra ligou aqui para buscar essa alternativa, porque quando fecha o asilo, sobre esse ficou desguarnecido, a gente não tinha como cuidar do INPI, que é a Instituição de Nova Permanência para Idoso, que é o asilo, a gente não tinha na cidade. A partir disso, muitos idosos estão em casas acamadas, né? O que aconteceu? Criou-se a lei, que a professora Sebastião fala que é a lei dos idosos, e a gente auxilia as famílias para que a família cuide dela. Na verdade, as próprias assistentes sociais falam sobre isso, que quanto mais o vínculo afetivo for mantido, melhor até para o idoso que está sendo cuidado, né? Então foi uma ideia que a gestão do prefeito Rony buscou, está dando certo, os estados estão buscando aqui para ter ideia, né? Mas isso não quer dizer que o asilo não tem que funcionar no município, né? Uma coisa não supre a outra, ela está com um remédio nesse momento para a gente tentar dar dignidade aos idosos que estão em casas acamadas, eles não estão desguarnecidos, é importante isso fique claro, mas é necessário a gente trabalhar em cima da questão do asilo. O seu Martinho trouxe aqui as alternativas que o prefeito está buscando, juntamente com os vereadores, com toda a equipe, para a gente tentar
voltar aí ao asilo do município, né? Voltar a ter essa atividade que é importante para a cidade. Eu conheço se realmente está atendendo as famílias de povo, mas tem casos que precisam da estrutura asilo, né? A gente está tendo dificuldade de construção lá, quem tem amigos que faz parte lá. Lá está com a lotação, não consegue colocar gente nossa lá, porque tem amigo pessoal falando, eu não consigo te atender, uma demanda sua, devido a essa. Os asilos são todos eles com um limite, né, já lotados, infelizmente, então estão buscando alternativas. Inclusive, essa questão da lei para isso, o pessoal está com o número de leitos lá tomado, lotado, e é necessário buscar uma alternativa. E o serviço de NPI, a instituição de longa permanência do idoso, não é barato, é muito caro e tem um orçamento municipal, as prefeituras têm dificuldade. Como o professor Baixo trouxe aqui, a perspectiva de aumento de orçamento é baixíssima perto do que a gente está vivendo. Inclusive, a inflação que se diz aí é comercial e é real, né? Porque a gente vive dia a dia e sabe que o mercado nunca subiu 3, 4% nessa história. Nessa questão aí também, eu acho que o Dinaldo deve fazer uma parte, não? Pois tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí, pessoal. É o seguinte, eu moro em frente ao asilo. Ali é um problema, quando vai ficando solucionado, ou eu faço um vídeo pela internet, ou eu vou direto para o prefeito. Sempre dá uma olhada lá, para ficar no ponto político. Esses dias eu tive a curiosidade de entrar lá olhar, o asilo é um prédio, foi muito bem feito. Os vidros estão tudo quebrados, já reclamaram muitas vezes, já pintaram, já colocaram aquele xereto, o pessoal já levou tudo embora da vez, tinha uns moradores lá, tirou a área externa do asilo, enfim. Então o pessoal fazer caminhada para a rua e pode fazer caminhada lá dentro, que é um lugar espaçoso, todo dia agora, o portão está aberto, até os cachorros vêm passar lá, e é bom. O prédio do asilo, ele não é um prédio. Ele não é uma estrutura de tijolo, de telhado. Ali é a história de vida de muita gente que dedicou horas e horas, o pessoal do bairro. Em 2004, o pessoal que era uma característica da verdade, José de Camargo, aquele movimento, o pessoal trabalhando até altas horas entregando cerveja, todo mundo se doando, o Canjão carregando cerveja nas costas para ajudar o bairro. Todo mundo bem doido lá. O esforço foi jogado por um asilo. Agora, resumindo, a audiência que trata do orçamento, que trata da IDO, que trata do plano plurianual, na história do plano, tem dois fracassos. O primeiro, que é a parte da água, que me falou ali, Marcel, porque não foi tratado ao longo do tempo como uma prioridade. Assim como vai apresentar o EPO, vai apresentar a LOAS, vai apresentar o PPA, e o prédio vai ser prioridade. Eu digo para virar uma prioridade, ele passar a ser uma dotação orçamentária e virar uma execução sob a história de um secretário, a execução, tirando dias vai ficar essa prédio fechado. É isso que eu Deixa eu só fazer um parênteses aí. Na verdade, como foi dito aqui, a lei de diretrizes, ela estabelece os caminhos, certo? No primeiro ano de mandato, você estabelece o plano plurianual, é o segundo caminho, é o segundo instrumento. Então, lá vão ser discutidas essa questão de investimento, seja reforma do prédio, seja extensão de rede, vai ser nessa segunda fase. E fechando as duas fases, a lei orçamentária, né? Aí sim, lá vai estar casando as duas coisas, e aí sim, dentro de uma perspectiva de arrecadação, é que se faz dotação orçamentária. Lembrando o seguinte, que como eu disse, você não pode colocar
receita, né, sem você ter a certeza da entrada, que seja um documento ou convênio. E você não pode fazer um orçamento banco com a despesa maior que a receita. Então significa que tudo o que o prefeito consegue no caminho da execução orçamentária entra como acréscimo, como lei específica da Câmara, como crédito especial, quando se entra a receita. Na tese, na tese está certo. Se o ano estivesse começando agora, esse PPA, se fosse numerar ele de 4 em 4 anos, seria um PPA, por exemplo, começou lá em 88, nós já estamos em 2025, quer dizer, a cada 4 anos tem um PPA. E à medida que vai atualizando o PPA, muitas prioridades ficaram para trás. Quantos PPA manteve que não priorizou a água? Quantos PPA teve que não priorizou o asilo? Quantos PPA vai ter ainda para priorizar? Então, o PPA começa agora. É uma consequência dos PPA, o orçamento, a LPO, isso é tudo concomitante. A marca na linha do tempo é só uma forma. Mas tudo isso aí funciona dentro de certo? Então você sabe que se não tiver receita, não adianta sobrar. Vamos fazer o aeroporto internacional em plano. Aí você vai analisar, é possível, é necessário, vai resolver, e você vai fazer 300 perguntas e vai falar, por que tinha esse outro pagar? Isso aí você está falando com você. Não, no processo de técnica, por exemplo, se tivesse, quando começando hoje, você fazendo o estudo da receita, não tem jeito, mas não é bem-vindo. O superávit sai, é coisa que deixou de fazer. O superávit da prefeitura é coisa que deixou de fazer. Só tem o superávit porque ele não priorizou aquele dinheiro. Quantas festas não teve? Quantos milhões gastou nas festas? Porque não priorizou a festa. Tem muitas prioridades que o dinheiro vem para cá, sempre que um pouco para lá. Por isso significa a escassez. Existe? Não existe. Tem que definir a prioridade. Mas o orçamento não começa agora. Esse é mais um orçamento numa série que já vem vindo ao longo da história. Como começou em 1949. Também sim. Mas se não priorizar o asilo, daqui a 5 minutos tiver aqui, ainda vai estar fechado. Eu acho que você está explicando corretamente, mas só deixa eu te falar que o orçamento evolui conforme a sociedade evolui também. Vou te dar um exemplo, nós falamos aqui com um monte de cuidadores dos animais, que é um tema muito importante, muito atual, e a gente precisa realmente olhar para essa causa. E no orçamento, talvez no plano plurianual anterior, não constava isso, porque não era um assunto tão importante como está sendo agora. Você entende, Rinaldo? Então, o que o Sr. Sebastião está te dizendo é isso, a evolução do orçamento, ele segue o que a sociedade está falando. De repente, lá, a Isabela é uma prioridade, hoje ela já não é mais. Por quê? Porque a evolução mostra outros caminhos. A questão de tecnologia de informática, Ipuã, hoje, o senhor Rinaldo, deve estar em torno, aí, por baixo, precisando fazer um investimento no município, de pelo menos alguns milhões de reais. É isso, Sebastião. Nós estamos falando sobre isso. Porque nós precisamos pensar numa fibra óptica, nós precisamos melhorar os nossos equipamentos de informática dentro da prefeitura. Então, o senhor Rinaldo, eu compreendo o que o senhor está colocando, mas o orçamento evolui conforme a sociedade evolui. Então, ele vai mudando as prioridades dele, sabe? Não é porque começou lá atrás que veio seguindo e não veio fazendo. Não é isso, é que a sociedade foi evoluindo e os temas foram atualizando. Né, Sebastião? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que esse exercício que a gente está fazendo, se tiver essa revisão, uma hora vai entrar. Eu acho que é salutar a gente participar, começar a levantar isso mesmo, você levantou os sinais. Nós ainda temos muitos sinais soltos na cidade. Eu, enquanto a partida, não sou contra os sinais, mas eu acho que quem quer tratar, coloca a ração e a água à sua porta. Tem pessoas que levam a ração e a água à porta, tem que dar uma pessoa que não tem esse costume. Esse tratamento a gente tem que fazer, tem que melhorar mesmo. Mas o que o Aguinaldo está falando, eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Tem que levantar, você tem que começar a bater. Porque o prefeito deve fazer uma vertente muito positiva, que eu acho que é o que é moda agora, que é a questão do turismo. Talvez a escolha do turismo, que é o item que ele quis no turismo, não é correto. Eu acho que na vertente do turismo, nós temos que pensar em crescer o turismo sim, mas de repente poderia ser investido numa casa, uma área, vou dizer que, se ele fala assim,
um sonho dele, e isso não estava no PPA. Não era prioridade, mas é isso aí que a gente tem que passar, que às vezes pode ser prioridade. Você vai achando, só para terminar rapidinho, Eu estou convidado já para a próxima audiência em julho, tá? No PPA. Aí o assunto vai. isso, porque a gente tem que levantar agora, e em julho tem que levantar agora, porque se vai deixar para chegar lá no dia, não vai ter discutido. Então a gente começa a pensar, ele vai trabalhar, eu vou trabalhar naquilo que a gente vai trazer uma ideia, com mais argumento, com mais. De repente o argumento compensa na hora do uso aqui, inclui, de repente o argumento é vencido. Eu acho legal isso. Só resumindo aqui, só vou falar, que a gente tem que pensar no plano plurianual, é o trevo da fábrica da Larica, assim como o prefeito pediu a ponte lá no Salgado, onde morreu várias pessoas no nosso trevo lá no bairro da Capelinha também, que a gente vai fazendo um prevenível. O salão de festa para os bairros da Capelinha, isso eu já estou falando do plano plurianual para a gente pensar. Já está botado aqui no bairro do Ilha, lá no Boado. A gente tem que pensar aqui também, os postos de representante foi muito bem falado, nas câmeras de segurança que a cidade de Coimbra tem, podemos lá ver, é a revitalização das nossas praças. Aí a gente vai ver no PPL o que é prioridade ou não. A todos obrigado, eu encerro aqui. Não, nós estamos aqui, eu vou deixar o plano plurianual, vou esperar o convite e nós vamos estar aqui juntos, se Deus quiser. Sebastião, só para me concluir isso. Seguinte, pela metodologia agora, já era assim, mas a Câmara não estava seguindo exatamente, porque antes de votar essa LDO, a Câmara já veio votado. Então a obrigação da Câmara, antes de votar, é reapresentar o projeto para cá, a Câmara vai apresentar o projeto antes de votar. A gente vai apresentar o projeto assim. Então, eu estou falando da parte do PPA, LDO, a LOS, é um pacote para ver junto. Eu falo quando estabelece uma prioridade, quando surge uma outra prioridade, você não para ver se aquela outra pode cortar a fila. Às vezes corta a fila. O asilo não é um prédio só de tijolo e feira. Ali é muitas vidas, muitas horas de serviço. E para resolver um problema burocrático financeiro, você fechou o asilo. Nome de vermelho, com dedicatório. Está lá. Muito obrigado a todos e já fica convidado para vocês aparecerem aí para assistir a nossa audiência antes da votação, junto com o vereador. Beleza? Obrigado aí, se for alguma coisa. Mas, ó, boa noite. Eu sabia que eu sou um pouco baixo, né? Tudo bem? Boa noite, Alvin. Boa noite, Zé. Boa noite, apoiadores. Boa noite, todo mundo. Estou um pouco nervosa, não sei já. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim aqui em nome só de uma coisa: dos bichinhos da cidade. Na verdade, dos abandonos, né? Maus tratos, abandono, fome. Eu falo que é saúde pública. Eu acredito que seja saúde pública isso. E assim, uma coisa que eu tinha muito um sonho de participar de uma associação. E a Giovana me convidou semana passada. Fiquei muito feliz. A gente tem um planejamento. Os olhos ajudando muito a gente. Tá assim, tá. Vestiu a camisa. Creio que mais gente vai abraçar essa causa, já que a gente chama a gente para ajudar. Peço para vocês que isso fica forte na cidade, porque a gente precisa, gente, de limpar a cidade, tirar os bichinhos da rua, sabe, alimentar, ter um lugar. Vocês estão discutindo ali, alguém discutindo do asilo, claro que eu não vou falar assim, vamos pôr o cachorro lá, não vou falar isso. Por causa de cheiro e tal, não é todo mundo a favor, né? Mas eu falo assim, da gente ter o nosso lugar lá. O Zói disponibilizou
um cantinho lá para a gente fazer nossas reuniões, né? Então vamos começar de degrau em degrau. Eu sei que a prefeitura tem muito dinheiro, gente, para tudo, né? E eu não vou entrar nessa questão, porque eu sou leiga nisso, tá? E nem quero fazer parte, porque eu não gosto. Mas assim, eu sei que aos poucos a gente vai ter que saber disso. Mas na parte da saúde, principalmente a parte da saúde, eu gostaria que tivesse um investimento já para esse ano. Parece que agora em julho tem alguma arrecadação, né, já para a cidade, depois do ano que vem. Então eu já queria que alguém disponibilizasse dinheiro para a gente ter um carro para resgatar, entendeu? Quem for pensar aí em dinheiro para ter um canil, porque quando resgata esses cachorros, aí a gente leva para os centros zoonoses, está um problema grande, que castra o cachorro, que bom, castra o cachorro, dá os remédios, só que depois liga pra gente, ó, temos que soltar o cachorro onde estava, tem que fazer alguma coisa com o cachorro. E o que a gente faz com esses cachorros? Eu não sei. Eu levei pra minha casa, a Giovana tem 50 na casa dela, já é um canil, Fabiana, nós todos, sabe? E eu sei que tem muita gente contra, até às vezes da gente dar uma comida e uma água na porta de casa. Tem. Respeito. Porém, eu coloco, entendeu? Eu vou contra as pessoas assim, porque, gente, eu gosto de gente, mas eu amo os animais. Eu amo demais os animais, sabe? Eu acho que, assim, o amor deles são puro, gente. Quem tem bichinho em casa, quem não tem, adota, gente. Nós estamos com um monte de cachorro, nós temos um grupo de 100 pessoas, que toda hora posta lá cachorro em situação de, assim, de extrema necessidade de comida. E aí vai um lá, chuta, maltrata, sabe? E na região toda aqui tem uma política legal, sabe? Então eu acho que aqui precisa muito disso, Tiãozinho. Se você puder pôr em pauta isso dentro da prefeitura, ajudar a gente nisso, eu te peço assim, você pensar assim, nos bichinhos que estão precisando demais nesse momento. As pessoas estão demais, a saúde está precária, tem muita coisa que precisa ser vista, mas os animais aqui na cidade está sendo descartado todo dia. Tem que fazer uma política de conscientização na escola, é uma coisa que o secretário de Educação, a gente quer entrar na escola desde pequenininho, conscientizar essas criancinhas de 3 anos, 4 anos, porque você ensina de pequeno, depois você não ensina mais. O cara que matou aquele lá com chute, ele não amava o animal com 5 anos e depois com 24 ele foi lá e fez aquilo. Entendeu? Então assim, precisa de conscientizar, precisa de castração em massa, castrar macho, principalmente castrar fêmea, para parar essa procriação desenfreada de gato, de cachorro que está na cidade. Não só na cidade, o povo está soltando, gente, cachorro no meio da cama, para morrer mesmo, de fome, sabe? Então, é isso que eu vim fazer, apresentar a nossa associação, que é composta por 11 meninas, por enquanto, né? Vai às 11 trabalhar bastante, colocando uma advogada, que é a Lorena Azevedo, para assinar as coisas para nós. Em breve, eu acho que nós vamos ter um carro para fazer esse resgate, se vocês ajudarem a gente, entendeu? Se der para colocar agora em julho, nesse dinheiro que vem, né, para o município, esse planejamento, se não, para o ano que vem, entendeu? Eu acho que, inclusive, esse assunto está bem dentro dos zoonoses, né? Que deve ser discutido com a saúde, que a gente já tem o nosso caminho lá, para que haja interação entre vocês, né? E o pessoal lá do canil, né? Para afinar as ideias e melhorar todo esse tratamento desse caminho. Sim, Tiãozinho, mas assim, vem há tempos que a gente está passando por esse problema de castração. Às vezes castra, eu vou dar um exemplo, castra 3 cachorros por dia, está precisando de castração assim, de 20, 30 castração por dia. Pegar voluntários, veterinários que acabam
acabou de formar e está muito mal, entendeu? Senão a gente não vai cessar isso. Em Guaíra, a gente sabe que Guaíra tem um desenvolvimento grande nessa parte, entendeu? Então a gente também está trazendo essas pessoas para buscar modelo, para a gente, né, exemplos para a gente seguir, entendeu? Eu espero, gente, encarecidamente, em nome da associação, que vocês ajudem a gente, porque a gente está engatinhando, não tem nada ainda, não tem nada. Igual eu falei, só que disponibilizou umas coisinhas para nós, mas ainda está registrando em cartório, né, Giovana? Está registrando, vai registrar em cartório. Eu fui conversar com o promotor essa semana para umas ideias dele e tal. E a gente precisa rápido correr contra o tempo, porque do jeito que está a situação, está uma calamidade pública. Sério, gente, vocês andam na cidade aí e tiram foto. Eu tenho ele no meu celular, eu mostro para vocês. Está muito triste, a gente precisa melhorar isso, tá? Obrigada a todo mundo, desculpa aí que tenha tomado, tá? E conto com a colaboração de vocês, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos aqui presentes. Quero parabenizar você, Sebastião, e você também, pela audiência pública, foi de muita importância para o nosso município. E gostaria de esclarecer que o Marquinhos aqui colocou em pauta, e também o Ronaldo, sobre a questão do asilo. O asilo, hoje em Puan, assim, é inviável reabrir, vamos dizer assim, porque em 2017 foi fechado o asilo. Nós aqui tentamos da melhor forma possível tentar inverter, mas como o promotor junto bateu o martelo, infelizmente não tem como mais. Por quê? Aí nós colocamos o mais rápido possível para declarar utilidade pública, quer dizer, utilidade pública para a prefeitura passar a cuidar, porque na época os vicentinos, que são de Barretos, que o nome do asilo era Vicente, que era o nome deles, né? E eles tentaram aqui várias vezes vir aqui, fizeram reunião com o atual prefeito na época, foi o José Francisco, o Mineiro, que saiu. E com o Peixoto advogado, nós conversamos com ele e foi feito um projeto para a gente botar aqui e virar lei para declarar utilidade pública. Isso foi assim, muito bom, os vereadores agiram rápido junto com o executivo e conseguiu ficar com o prédio. E esse prédio hoje passa a ser, com essa declaração de utilidade pública, tem projetos hoje que vai ser ali, o prédio vai ser para cuidados de idosos, futuramente, a gente não tem, mas asilo, na verdade, esquece, hoje não tem como mais, porque asilo é não governamental, não tem verba nenhuma para o município, entendeu? Isso aí era particular, era entidade do lar, etc., todos mundo trabalhando ali com arrecadação e a prefeitura com bom senso ainda, nós aprovamos vários projetos aqui para assistência médica e lá no asilo, da atenção médica, enfermagem, etc. e tal. Hoje, para reabrir um asilo, não é fácil, tem que readequar tudo aquilo lá e, igual você bateu por fica muito grande, um investimento muito alto, que foi até oferecido para alguns asilos da região, até que, se eu não me engano, a Colorado, o Sul Colorado, queria dar continuidade para não fechar o asilo, na hora que viu o número alto de gasto, porque lá na época tinha 14 idosos, 70% da arrecadação do salário fica para eles. Vamos por um exemplo, 14 idosos que estavam 70%, vamos por R$1.000, R$14.000, não dava para pagar um médico e uma enfermagem, uma enfermeira patrão mensal. E fora as readequações, entendeu? E hoje nós estamos trabalhando, tem um projeto já está para colocar ali no asilo cuidados de idosos. Ele vai chegar lá no período nesse horário, 7 horas da manhã, e está até às 18 horas, por exemplo, tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e ir para casa.
hoje eu pareci muito zóio de lembrar vocês encontraram. Eu vou passar um pouquinho e vou colocar a minha. A princípio eu escutei a Jaca lá da parte dos cachorros, que ela fala que é muito importante, eu acho muito importante. Eu acho importante, mas a gente tem que partir de um princípio real, um princípio concreto, claro. Tudo na vida dá certo quando a gente é claro, aquilo que a gente chama. Tem que montar uma OS, a princípio, ver o pessoal que são lá que já tem, conheço o pessoal que são lá que ajuda eles. Para depois a gente estender aqui para a e jogar tudo isso na história da prefeitura. A prefeitura de capta, não é tanto assim. Igual todo mundo fala e diz que é. Não é assim. As coisas têm que ser bem estruturadas e bem faladas. E depois pega essa parte do asilo. Você vem breve com meus comentários. A parte do asilo, cara, eu concordo muito com você. Mas tem uma parte que a gente tem que ver que hoje em dia a gente lida com a população de Ituano, em comparação com a população de São Joaquim e aqui do lado, é mais rica que a população de São Joaquim. Só que a gente tem que trazer esse pessoal que chama acreditação. Acreditação que foi que eu tentei fazer com essa casa aqui no Ituano. A gente precisa que as pessoas acreditem no serviço que a gente está fazendo. Transparência. A transparência é o principal fator de tudo aquilo que a gente está mexendo. Seja o fator de você, seja o fator meu. Só que não tinha faltar de transparência alguma parte minha, pode pedir. Fique tranquilo. Então, eu acho que dá para a gente montar tanto essa parte de cachorro, de animais, quanto essa parte de asilo. Pedir para a população, mas aí a gente precisa dessa transparência. Eu peço que vocês que estão na política comecem um trabalho nesse sentido, que a gente possa ajudar tanto esse pessoal que está, esses meninos que estão tentando, estão em 11 já dá para montar uma OS, dá para montar uma ONG, entendeu? A ONG primeiro é para vir capital para cá. E depois a gente faz isso com o asilo. Se vocês permitirem, eu espero que não fique para ofender ninguém, para ser nada com ninguém, só para falar um pouquinho do que eu acho. E se precisar de ajuda aqui no asilo, eu estou à disposição. Estou à disposição de vocês fizeram o asilo na parte de animais. Tá? Deus abençoe cada um de vocês, foi breve, foi que está aí. Deus ilumine todos vocês. Boa noite a todos. Acho que a Jaque, ela falou de uma forma com coração, e eu gostaria de falar a nossa função como protetores dos animais. Doutor Rodrigo, já existe a associação, chama Focinho Feliz, e ela está sendo legalizada, está nos trâmites, em todos os trâmites do cartório. E a nossa ideia hoje é apresentar a nossa associação. Ela existe, é a primeira de Ituano. É um sonho que a gente está realizando, porque eu sempre cuidei de animais, eu nunca falei, nunca coloquei nas redes sociais. Eu sempre cuidei de animais, eu coloco comida, eu coloco ração, coloco água. Eu tenho muita misericórdia deles, porque eles são irracionais. E nós, como seres humanos, deveríamos ser racional e cuidar deles. Dessa forma. A forma que a gente encontrou para poder ser uma coisa legal e a gente poder buscar, através da prefeitura. O que a gente quer da prefeitura? Você coloque lá no orçamento, não sei como vai entrar a associação, mas você coloque alguma coisa, uma gordurinha para a associação Focinho Feliz, para a gente, a hora de fazer as diretrizes dos orçamentos para 2026, colocar a gente existe. Né? Não sei se a gente vai para o terceiro setor. E aí, a minha função dentro da associação
Eu sou segunda tesoureira, a primeira tesoureira é a Luciana. E aí, a gente vai precisar muito de Sebastião e da Maia, para a gente fazer as coisas legal, de uma forma certa, correta. A gente vai precisar fazer o projeto, eu sei que para o terceiro setor eu tenho que entregar um projeto para poder, porque não é assim, eu preciso de dinheiro, gente. Manda esse dinheiro para nós, manda um carro para nós, não. A gente vai ter que tomar um projeto, por isso que a gente precisa de um carro. Quem vai usar esse carro? Como para que finalidade esse carro? E aí desce, tá? E aqui, na Câmara, a gente resolveu vir aqui para pedir ajuda dos vereadores, através de emenda parlamentar, para a gente construir o caminho, pode ser, sei lá de que forma, junto com a prefeitura, não sei, mas que a gente possa fazer isso através da associação e não jogar a responsabilidade desse canil na prefeitura. A gente quer ajuda, é isso que eles querem buscar, ajuda dos vereadores. O Zóia está ajudando a gente bastante com a legalização da associação, né, Zóia? Pagando todas as taxas, acho que eu não queria que a gente falasse disso, mas ele está pagando, ele está ajudando bastante. Muitas pessoas já tentou abrir uma associação e pô, não conseguiu porque custa caro legalizar. E o Zóia está ajudando a gente bastante. E é isso. A nossa intenção era essa, pedir ajuda para vocês, para o secretário da Educação, abrir as portas para a gente ir lá, conscientizar as crianças, ter amor pelos animais, cuidar dos animais, que animal não é brinquedo para a criança ganhar, bater, afogar, enforcar, como a gente vê em vários vídeos. Ensinando as crianças. Na saúde, às vezes tem uma marca lá que eles estão usando, eles podem doar para nós. E assim, a gente precisa de ajuda. É por isso que a união faz a força. É por isso que eu disse que é bom você estar em contato com o pessoal da saúde, no assunto zoonoses, porque de repente numa parceria, né, com a associação, de repente até você poderia pensar, né, ser estudado, lógico, uma parceria, até essa onda subir no caminho, qualquer coisa assim, né? Então é importante sim, mas tem que ter conversa, tem que ter projeto, tem que ter plano de trabalho, essas coisas todas. Mas do que depender de nós, pode ter certeza que nós vamos estar apoiando. Muito obrigada. O principal é a iniciativa de se levar essa situação. O primeiro passo foi dado. Acredito que depois vai buscar o reconhecimento de entidade de interesse municipal. Depois disso, mais algum tempo. Então, tem alguns anos aí que vocês vão ter que caminhar aí, acredito que uns 3 anos mais ou menos. Tem que conversar com o advogado de vocês aí, seus olhos, o senhor sabe disso, para chegar no que o Santana é hoje, para chegar no que a Casa da Criança é hoje, né, Maia, nessas entidades. Tem todo um regulamento para seguir, mas o principal, vocês eu acho que é fundamental, vocês já conseguiram, que é se unir em prol de uma causa que é muito importante hoje, dialogar sobre ela. Ok? Divulgar o trabalho. Mas não vai parar, é isso aí. Não vai parar. Não, e a gente também, que a gente puder colaborar, estamos à disposição de vocês. Obrigada. Só estou voltando aqui, pegava só mais uma hora, mas é que foi citado certas coisas que a gente, quando tem uma coisa que a gente participou, a gente traz aquele sentimento para a gente também. É louvável o trabalho das meninas, me permite assim chamar, né? É uma coisa, um amor que surge do bem comum, e é para todo mundo. Quando você faz uma atitude, não é para todo mundo, é para todo mundo da cidade. Parabéns, é isso aí. E tem que começar, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu só ia fazer uma referência, até ia usar a palavra do doutor Rodrigo, ele usou a palavra acreditação. Acreditação é que, usando a minha palavra, não é jogar toda a responsabilidade para a prefeitura, não. Acreditação é a gente acreditar no comércio da gente, acreditar que nós somos capazes. Nós temos que fazer um trabalho árduo, eu sou filho de comerciante. Há muitas pessoas que saem daqui para comprar fora. E hoje, pela internet, vocês estão vendo, os preços são todas essas coisas. Tem funcionário que trabalha na empresa e faz a sua compra, tem a empresa que dá trabalho para ele, ele vai comprar no outro. Deixa eu
Infelizmente, a população está ficando velha, né? Graças a Deus, com recursos da medicina, dedicação, tecnologia, estamos conseguindo viver mais, e tem lugar que precisa realmente estar figura do asilo. Perfeita a explanação dele que viveu um momento que não teve, é ruim a gente falar assim, que não teve no momento, vamos falar assim, reativar, o asilo pode reativar sim. De repente, com argumentos que foram colocados ali, não quer dizer que nós só podemos ficar amarrados desse prédio aqui, não. Podemos, igual os meninos, começar um novo movimento, um outro local, uma estrutura onde uma ONG ou uma outra entidade trabalha com isso. Logicamente, vai pedir o apoio da prefeitura, mas a gente pode fazer. Então, é enviar, não é enviar, porque existe melhor principalmente que não tem família. Aí se quiser fazer uma frente idosa, aí você tem contato só com a loja, acho que então é isso, mas de repente o jeito que colocar, dá a entender que está morto, está papel, não está não. Temos que nós trabalharmos, temos que ir. aí se colocar no máximo, você colocar tudo. Isso, exato. E já vai Exatamente. particular, instituição e tal. Eu só queria assim, eu só voltei porque não falo que isso é uma pena, não, a gente pode. Teve aperfeiçoamento, vamos dizer assim, né? Muito obrigado. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão vamos encerrar. Mais alguém? Algum questionamento? Bom, então, quero agradecer a presença de todos, né? E parabenizar o trabalho aí das meninas aí da ONG, e que mais gente, né, da sociedade tenha essa cidadania. Por exemplo, nós não temos associação de bairro, né? Nós temos tantos bairros, tantas partes da cidade que poderia ter um representante, associação comercial, associação de bairros, para estar aqui defendendo, eu sou lá no bairro tal, eu preciso não sei o quê. Isso é cidadania, e a gente quer isso. Essa audiência de hoje, apesar de que a gente fica triste porque que deve ter cheio aqui, né? A cidade inteira aqui, mas vai chegar lá em anos, né? Mas o importante é isso. Isso aqui é um foco de discussão, isso aqui é uma oportunidade de cobrança, isso aqui é uma oportunidade da sociedade vir aqui e falar, não, porque eu quero, porque eu preciso, vamos falar agora, né? E que continue assim. Então, já convido para vocês irem organizando aí as suas criações, as suas reivindicações, já para em julho nós vamos ter a audiência do prefeito, depois nós vamos ter na lei orçamentária, aí fecha esses 3 institutos, né? E é um prazer muito grande ver que as pessoas que estão aqui é porque tem cidadania, porque está preocupado com a nossa cidade, e que traz mais gente para a gente estar cada vez mais crescendo com novas ideias, e quanto mais ideias melhor. Tá? Agradeço a todos a presença, né? E também peço que esperem a gente terminar a ata aí, para todo mundo assinar, até ficar, como diz, comprovado que vocês estiveram aqui, né? Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Declaro encerrada a audiência.